estou. Se eu pudesse, eu nem pregava, porque a minha parte eu já recebi nessa noite. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. No primeiro livro de Samuel, o Senhor, Ele me deu uma palavra. E eu não posso deixar de compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo ao teu coração. Então, abra o teu coração nessa noite. Se prepara para o sobrenatural da parte do Senhor para a sua vida. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo é o 12 e 13. Que diz assim: Então mandou chamá-lo e entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para apresentar esta palavra a Ti, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor fale com o Teu povo, que o Senhor ministre a vida de cada um que entrou neste lugar. Eu tenho a certeza e convicção de que essa palavra é para as pessoas que entrou aqui neste lugar. E eu peço pela Tua misericórdia que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, que o Senhor faça o que o Senhor quiser aqui neste lugar, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor enche este lugar e a minha vida com a Tua presença, Senhor. Pois o Senhor és bem-vindo e o Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser neste lugar, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor repreenda todo o mal, todo o levante, Senhor, sobre essa ministração, Pai. Que toda a fúria de Satanás venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que as cegueiras espirituais venham cair por terra. Que as surdez espirituais venham cair por terra em nome de Jesus. Que todos possam ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Saul era o rei de Israel. Porém Deus o havia rejeitado. Saul não estava mais com o coração voltado para Deus. Ele não obedeceu às ordens do Senhor, seus mandamentos. Não estava cumprindo a lei de Deus. E ele estava fazendo tudo aquilo que era ao contrário à lei, contra a vontade do Senhor. E por isso ele foi rejeitado. O Senhor vai até o profeta Samuel e pergunta: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? E o Senhor fala mais: pega o teu vaso de azeite e enche, e venha. E o Senhor ordena que Samuel vai até Belém ao encontro de Jessé. E lá em Belém, Deus ele ia nomear um novo rei para Israel. Mas Samuel ele teme, ele fica com medo. E o Senhor lhe dá uma estratégia. Ele fala: olha, Samuel, pega uma bezerra. Quando você chegar lá em Belém, quando você se deparar com os guardas, com os anciões, você fala que veio em paz. Que você veio fazer um sacrifício ao Senhor na casa de Jessé. Feito isso, ele se encontra com Jessé. E ele ordena que Jessé chame todos os seus filhos para começar o sacrifício. E Jessé faz isso. E quando todos os filhos chegam diante de Samuel, chega o primeiro, Eliabe. Quando Samuel se depara com Eliabe, ele pensa: olha,
eu acho que é ele. Eu acho que é ele que o Senhor vai ungir. E o Senhor imediatamente fala com Samuel: não atente para a aparência, nem para a estatura, pela grandeza da sua estatura. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, Deus, vejo o coração. E Jessé chama Abinadab. Passa por Samuel e é rejeitado por Deus. Vem Samar, passa diante de Samuel e também é rejeitado por Deus. Passa todos os seus 7 filhos, passa pelo profeta Samuel e todos são rejeitados por Deus. E Samuel pergunta: ei, Jessé, acabou todos os seus filhos? Porque aqui o Senhor rejeitou a todos. E Jessé se lembra de quem? Davi. Ele sim tem mais um, mais novo. Ele está lá no rebanho apastando as minhas ovelhas. E Samuel ordena: vá chamar. Ninguém senta até ele chegar. Então Jessé vai, chama Davi. E quando Davi chega diante de Samuel, aquele menino ruivo, de boa formosura, de boa aparência, agradável. E aí imediatamente o Senhor fala: pega o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça dele, porque é ele o escolhido. Pega o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele, porque ele é o escolhido. Você consegue entender? E Samuel ungiu Davi naquele momento. O Espírito Santo se apoderou de Davi. O tema dessa mensagem é: você é o escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Essa história maravilhosa, muitos já conhecem, é muito falada, é muito pregado em estudos. Mas o Senhor, Ele traz a nossa memória nessa noite. A história de um homem que nos dá um grande exemplo, a história de Davi. E eu quero usar Davi como base dessa mensagem. E nós vamos ver as trajetórias de um escolhido. Para começar, eu quero compartilhar algo com você. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Assim como está escrito, assim como o Senhor falou, eu e você somos escolhidos de Deus, desde o ventre da nossa mãe. Antes de você ser gerado, Deus já tinha planejado você. Então pare de falar que você é um acidente, que você não deveria nascer. Você foi um projeto de Deus. Você foi planejado por Deus e escolhido por Deus. Eu, você, fomos chamados, escolhidos e planejados por Deus. E isso é um privilégio que muitos não têm. Você foi chamado para Deus para cumprir uma missão aqui na terra. O Senhor te escolheu a dedo. O Senhor, Ele te dá dons, talentos para cumprir algo aqui na terra. O Senhor nos chama, mas não é de qualquer forma. O Senhor nos chama, mas Ele nos dá estratégias. O Senhor nos chama nessa noite para ganhar almas, para evangelizar, para sermos um instrumento nas mãos do Senhor, para sermos instrumento de cura, de milagre. Você pode achar que ser escolhido, ser chamado é estar aqui em cima do altar. E eu te digo, negativo. Ser um escolhido de Deus é cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. É um propósito. É algo maior do que você pensa, do que você imagina.
Então entenda, Ele te chamou com propósito para cumprir algo aqui na terra. E o Senhor, Ele conta com você. O Senhor, Ele tem algo a fazer na sua família, no seu trabalho, na sua célula, na sua vizinhança. Então, você é um escolhido para algo. Desde o ventre, chamado, planejado, planejada para algo nessa terra. Assim como foi Davi, um escolhido de Deus. Porém, precisamos nos posicionar. Não podemos ficar sentados na cadeira o tempo todo. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Ei, o Senhor te chama, mas não é para esquentar banco. O Senhor te chama, mas é para usar a sua vida. Ele quer fazer grandes coisas através de você. Ou você está esperando o Senhor falar, eis que te digo, ou chamar um profeta e apontar o dedo para você, eis que eu te digo, que eu te chamo para uma grande obra, para te usar. Não precisa de tudo isso. Basta você entender o propósito que Deus tem na sua vida. Basta você entender que Deus já está te chamando há muito tempo. E basta você entender que o tempo está passando e que você não pode mais ficar parado. Há vidas esperando por mim, por você. Há situações que precisam ser resolvidas, mas precisa de você. E o Senhor chama você para uma missão. O Senhor confia em você para uma batalha, para uma guerra. Quem foi Davi? Em Atos 13, 22, diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. Um homem de Deus mesmo. Um homem adorador. Um homem que se entregava ao Senhor de coração e alma. Ele tinha muitos dons, muitos talentos. Ele era músico, compositor. Escreveu muitos salmos, poemas, canções ao Senhor. Davi foi um homem talentoso. Tinha um talento na música. Ele dançava, ele louvava, ele tocava. Ele era um pastor de ovelha. E o Senhor marcou a história dele. O Senhor fez muitas coisas na vida dele. Deus chamou, Deus ungiu para ser o rei de Israel. Mas até Davi chegar ao trono, até ele chegar a esse nível, não pense que foi fácil. Davi passou por muitas trajetórias difíceis. A história de Davi foi marcada por um passado difícil, desafiador, por perdas, por frustrações. Não foi uma história fácil. Não foi é uma história bonita de se contar, mas quando a gente for ver, for estudar, é algo muito triste. Tudo aquilo que Davi passou. Davi era um rapaz simples, mas com o coração voltado a Deus. E isso era o que o Senhor se agradava. O coração, a humildade, a simplicidade daquele menino. Porque nós pensamos que estar diante de um altar, temos que ter algo para oferecer ao Senhor. Mas o que nós precisamos oferecer é apenas o nosso coração. É apenas a nossa simplicidade. Não é a estrutura que o Senhor quer. Não é títulos, não é cargo. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa integridade. Davi foi esquecido. Antes de Davi ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. O filho mais novo, mas ele era um filho bastardo. Um filho nascido através da iniquidade. E Davi, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam. Os seus irmãos o rejeitavam. E algo muito interessante que chamou minha atenção
foi quando o profeta Samuel ordenou para Jessé que Jessé chamasse todos os filhos dele. Todos os filhos. Mas Jessé se esqueceu de Davi. Jessé não chamou Davi. Então Davi continuou lá, cuidando das suas ovelhas. E eu fiquei, como é que pode um pai se esquecer de um filho nesse momento tão importante? Naquela época era um momento muito importante. Então Jessé não se lembra de Davi. E Davi passa a ser esquecido pelo seu pai. Talvez você entrou nessa noite sendo uma pessoa esquecida. Talvez você entrou nessa noite sendo uma pessoa rejeitada. Talvez você entrou nessa casa, como o pastor disse, destruído, abatido, esquecido por muitos. Talvez pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu líder, pelo seu chefe, pelas pessoas que você ama. Não precisa nem dizer que Davi amava o pai, ele amava o pai. Mas o pai esqueceu dele. Como é que pode um pai se esquecer de um filho nesse momento? Será que é porque ele não tinha estrutura para ser um rei? Será que é porque ele não tinha tanta influência? Será que porque ele era um filho bastardo? Será que ele não tinha a estrutura de um guerreiro, de um valente? Eu não sei. Mas eu fiquei pensativa com esse episódio. Eu também fui uma pessoa esquecida. Pela minha mãe, pelo meu pai. Ser esquecida pela mãe e pelo pai já é algo muito pesado. Por um amigo, por um conhecido, a gente até que suporta. Agora pela mãe, agora pelo pai, já é complicado. Mas em Isaías 49, versículo 15, o Senhor diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho que está em seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ei, você não é esquecido. O Senhor se lembra de você hoje. O Senhor não esqueceu de você. Ele sabe quem você é. Quando você entrou neste lugar, Ele já sabia da sua história. Todas as noites que você deita, você chora, Ele sabe. Ele conhece a sua história, o seu interior. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece o seu interior. Ele conhece as suas orações. E Ele não esqueceu, não. Ele está aqui te dizendo: eu não esqueci de você. Você entrou aqui para ouvir que Deus se lembrou de você. Ainda que uma mãe que amamenta, ainda que uma mãe que carrega o seu filho desde o ventre, ela esquece, ela abandona, e nós sabemos disso. Quantas mães abandonam o filho no lixo, na maternidade, na porta de alguém? Uma mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu não tenho coragem de deixar ele com ninguém. Imagine abandoná-los. Que coração é esse? Que instinto de mãe é esse? De se esquecer de um filho. Mas o Senhor não se esqueceu de nós. A primeira vez que eu li essa passagem, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu chorei muito. Porque eu vi que finalmente alguém se importava comigo. Que eu vi que finalmente havia um Deus que não ia se esquecer de mim. Ei, não importa o seu passado, Ele se lembra de você hoje.
Você não é escolhido, você não é esquecido, você é escolhido. Você não é rejeitado, você é filho. Você não é excluído, você é filha. Ei, queridos, entenda. Você pode ser esquecido por qualquer pessoa, mas o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor jamais vai te rejeitar. Ele se lembrou de um menino frágil, na vista de muitos. Davi estava lá apacentando as ovelhas. Os irmãos tinham estrutura fisicamente. Eram guerreiros, eram valentes. Estavam ali esperando quem ia ser o novo rei. Mas o Senhor rejeitou todo mundo. Porque o Senhor, Ele é Deus de improvável. O Senhor é um Deus de quem é esquecido, de quem é rejeitado, de quem é humilhado. E esse alguém é eu, é você. Ei, o Senhor não te esqueceu. Assim como o Senhor se lembrou de Davi, Ele se lembra de você. Ei, filha, aguente mais um pouco. Eu estou olhando para você nessa noite. Eu estou olhando para a sua história. Você não está sozinha. Eu não te rejeitei. E o Senhor te ama. O Senhor ama e Ele não esquece os seus. Ninguém acreditava em Davi. Quando Samuel viu Eliabe, eu imagino vindo aquele homem alto, forte, com uma estrutura de guerreiro, de valente, homem pronto para a guerra, talvez uma estrutura para ser rei. E Samuel olha para aquele homem e talvez pensa: é esse o escolhido de Deus, é esse que o Senhor quer ungir. Mas o Senhor fala: não, Samuel, não olhe para a aparência de Eliabe, não olhe para a estatura desse homem, porque você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. E não vai ser ele, não vai ser ninguém, não vai ser um dos irmãos. E disse: eu olho o interior, mas o homem vê somente a aparência. Sabia que existem pessoas que não acreditam em você? Sabia que existem pessoas que não acreditam no seu potencial? Eu falo porque eu conheço pessoas que não acreditam em mim. Eu conheço pessoas que não acreditam no meu potencial. Quando Davi foi para a luta contra Golias, ninguém acreditou nele. Mas todo mundo fugiu. Os guerreiros, os valentes de Saul, se mandaram. Mas o menino que ninguém dava nada, o menino que todo mundo achava que não tinha estrutura, foi ele que venceu a batalha contra Golias. E quando Golias se depara com Davi, Golias dá risada de Davi. Ele vê aquele menino, eu imagino que Davi era um homem magrinho, fraginho, e muitos não acreditavam nele por isso, que ele não tinha estrutura de ser um guerreiro, de ser um valente. E aí ninguém acreditava. Muitos vê a aparência, muitos vê a estrutura, mas somente o Senhor vê o coração. Muitos desacreditam quem nós somos. Temos dons, temos talentos, mas somos julgados. Somos bombardeados o tempo todo. Por quê? Porque aos olhos humanos, as pessoas cobram muito, as pessoas querem muito de nós. Mas muitas das vezes as pessoas querem nos diminuir, querem nos rejeitar. Existem pessoas que acham que nós não temos condições. Existem pessoas que acham que nós não vamos chegar longe. Certo dia, eu estava num trabalho, eu era muito nova, acho que eu tinha uns 15 anos. E estava na hora do almoço, eu estava sentada.
E um dos funcionários veio 2 homens. E eles pararam até a mim, eu até achei estranho sobre o que eles iam falar. E aí um parou, falou assim pro outro, ele, tá vendo essa menina aqui? Aí ele falou assim, eu não sei o que é o futuro dela, mas eu sei que ela vai ser algo grande lá na frente. Eu não sei o que espera da vida dessa menina, mas eu sei que ela vai ser uma mulher de Deus lá na frente. Ei, existem pessoas que vão se levantar para te amaldiçoar. Mas Deus vai usar pessoas para te levantar, para te abençoar. Porque Deus, Ele confia no seu potencial. Deus acredita no seu potencial. Ainda que ninguém acredite, o Senhor acredita em você. Foi por isso que Ele te escolheu. Ainda que todos deem risada. Ainda que todos falem, não prega muito, não canta nada, não sabe dar estudo, não presta para ser líder de célula. Ainda que todos critiquem, ainda que todos falem, não se importe. Deixe os fariseus falarem. Deixe as pessoas desacreditarem de mim, de você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que na boca do opressor. Ei, acredite no seu potencial. Acredite naquilo que o Senhor te chamou. Deixem falar. Deixem pensar. Mas não pare. Ainda que ninguém se importe, foi o Senhor que te chamou. Ainda que ninguém acredite, foi o Senhor que te escolheu. Então se levante e avante, porque o Senhor conta contigo. Tampe os seus ouvidos para Satanás. Peça ao Senhor para blindar o seu coração. E prossiga. Deus tem uma obra na sua vida. Você tem um propósito, um caminho com o Senhor a ser cumprido. Não dê ouvidos ao opressor. Não dê ouvidos a Satanás. O Senhor confia. O Senhor acredita em quem você é. Se você tem o dom do louvor, se esforce. Estude. Se levante. Ainda com medo, ainda com vergonha, louve ao Senhor. Porque é assim que você vai quebrar as cadeias na sua vida. Se o Senhor revelou que você tem um dom da palavra, estude, se prepare, porque o momento vai chegar. E acredite em você. Ainda que ninguém te elogie, ainda que ninguém te aplaude, ainda que ninguém fale nada, fique na posição. Fique somente você e Deus, porque é Ele que confia em você. Foi Ele que te chamou. Imagine se Davi ouvisse o que Golias falou dele. Imagine se Davi desse ouvido ao que as pessoas ali falavam dele. Os olhares, as expressões. Ele teria desistido. Mas ele teve um Deus que foi diante dele e escolheu ele. Isso já bastava para Davi. Então ele não estava nem aí para o que as pessoas iriam falar. Então pare de se importar. Cante mesmo, pregue mesmo, cuide mesmo, faça mesmo, faça com força, se levante. Não se importe. Olhe para você, para o seu potencial e não para as pessoas. Muitas pessoas estão frustradas, magoadas por causa disso, por darem ouvidos às pessoas, por deixarem de acreditar nela mesma. Quando eu deixar de acreditar em mim, acabou. Quando eu deixar de crer no meu potencial, acabou. Porque se eu não acreditar, ninguém mais acredita. E hoje eu entendo que eu preciso somente de Deus, que eu preciso somente da palavra do Senhor para dizer quem eu sou e o potencial que eu tenho. E você também.
Não abaixe a sua cabeça. Não pare, não recua, não desista. Porque o Senhor te escolheu nesta noite. Aleluias. Davi foi um pastor de ovelhas. Antes do seu reinado, ele cuidou de ovelhas. E Romanos 12, 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Perdão, eu li errado. Romanos 13, capítulo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, com misericórdia e com alegria. Deus deu um pasto de ovelhas para Davi cuidar antes dele dar o reino. Então o Senhor, ele deu algo para Davi: ovelhas. E Davi cuidava muito bem, ele se dedicava, ele zelava, ele amava aquelas ovelhas. Era muito prestativo, muito doador. E o que o Senhor colocou nas suas mãos? O que o Senhor tem confiado nas suas mãos? E eu te pergunto mais: você é servo? Porque Davi era servo. Antes de nós iniciarmos algo, precisamos servir. Precisamos começar de baixo. Nós somos testados o tempo todo por Deus. O Senhor, ele nunca vai nos dar algo grande sem ter passado por aquilo que é pequeno. Porque precisamos crescer, precisamos aprender, precisamos passar por experiências. E o Senhor precisa ver quem nós somos durante essa caminhada. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, nos deu dons, talentos, mas e aí? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado? O que o Senhor colocou nas suas mãos? O que o Senhor tem pedido para você cuidar? Será que é o ministério das crianças, dos jovens, das mulheres, dos homens, dos casais? Será que não é obra social? O departamento de missões? O que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? O ministério da palavra, do louvor, de ensino? Zele por aquilo que Ele tem te dado. Cuide daquilo que Ele tem te dado. Porque lá na frente Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de você. Você foi escolhido para cuidar. Ei, líder, se dedique, se esforce, acredite. Cuide daquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Ainda que seja pequeno, para o Senhor tem muito valor. Sirva, mas sirva com amor. Eu já servi muito na igreja onde eu congregava. Eu já limpei o banheiro com muito prazer. Já limpei a igreja era maior do que esta. Já limpei a igreja toda sozinha. Limpei cadeira, lavei chão sozinha. Porque o desejo de servir era maior, era melhor do que estar em cima de um púlpito. Primeiro nós precisamos nos doar para o Senhor. Precisamos cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu já trabalhei na casa dos meus pastores, limpando a casa deles, fazendo faxina. E aquilo me preparou muito, me ensinou muito. Então eu tinha o prazer de fazer qualquer coisa que o Senhor me chamasse para fazer. Eu já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes.
Já fiz muitas coisas para o Senhor. E se eu te dizer que o ministério da palavra era algo que estava no meu coração, não era. Porque era algo que eu não queria, era algo que eu não me via, era algo que eu não acreditava. Mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui. O que eu não posso é ser desobediente, como Saul fez. E contra a vontade e contra as leis do Senhor. Você está obedecendo ao Senhor? Ainda que te custe? Ainda que te renuncie? Será que muitas vezes a gente não canta, eis-me aqui, estou disponível, usa-me. Mas quando a pastora chama para você ajudar as cadeiras, a limpar as cadeiras, a limpar a igreja, a dor de cabeça aparece, o mal-estar, aparece o imprevisto, vem as desculpas. O servir começa pequeno, começa lá atrás. Se você recepciona na porta, recepciona com amor. Pessoas são curadas através de um sorriso, através de uma expressão. Vocês não têm noção o quanto a entrada da igreja, ela tem um impacto. Se um obreiro não estiver preparado, não receber uma pessoa bem, se vier um visitante e a pessoa não for bem vista, bem tratada, acabou, ela não volta mais. Eu falo isso por experiência própria. Antes de nós congregarmos aqui, nós visitamos igreja. E nós entramos igreja onde o obreiro estava um com a cara para lá e o outro com a cara para cá. Uns, a gente entrava, não falava. Nós somos plantados, a gente tem estrutura para lidar com isso. E quem não tem? Nós, quando entramos por aquela porta, a gente tem que ser abraçado, amado, ser recebido com amor. Se você não está bem, não sirva. Se você não está bem, não cante. Assim diz o Senhor. A sua expressão fala muito. A sua fisionomia fala muito. Se você não está bem consigo mesmo, ou com algum problema na sua casa, fique no banco em nome de Jesus. Mas não cante. Não cante de qualquer jeito. Não sirva de qualquer jeito, porque não sobe. Porque não é alcançado. É servir. Servir é você se doar. É fazer aquilo que você não quer em prol do Senhor. Muitas das vezes eu imagino que Davi não queria estar naquele meio, um monte de ovelhas. Ele estava sozinho. Mas ele cumpriu. A sua simplicidade, o seu caráter. O Senhor viu tudo isso. Então, se o Senhor tem algo com você, comece. Mas comece fazendo com amor, com gratidão. Porque as pessoas vão ser curadas através do seu sorriso, através do seu abraço, através da sua paz. Se você tem paz, você vai dar paz. Se você se ama, você abraça. Se você é curado, você lança uma palavra. Ei, irmã, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua família. Precisamos nos mover, irmãos. Não podemos vir apenas para a igreja para esquentar banco, apenas para receber. Nós recebemos sim a nossa parte, como o pastor falou, mas precisamos fazer também. E é por isso que nós fomos chamados. É por isso que nós fomos escolhidos por Deus. Não adianta nós chegarmos a um lugar de alto nível se a gente não começar de baixo. Então é preciso humildade. É preciso renúncia. E tem que querer. Tem que querer fazer a obra de Deus. Então cuide. Zele aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ei, se o Senhor te deu o ministério da família, cuide primeiro da sua casa. Seja um homem de verdade. Seja uma mulher submissa. Porque existem muitos ministérios de casais, mas com o casamento destruído. Em casa, parece que é um inferno, me desculpa a expressão.
bonita é dentro da igreja, bonita é em cima do altar, mas em casa, como é que está o cuidado? Como é que está sendo o rebanho? Não adianta você cantar para a igreja, para o Senhor, e no mundo você querer tocar para o mundo, ouvir música mundana, bater o pezinho quando uma música toca. São essas pequenas coisas que o Senhor observa em nós. O Senhor não escolheu Davi à toa. Davi era adorador. Davi, ele pecou feio. Mas ele sempre tinha um coração voltado ao Senhor. Então cuide, zele. Aquilo que Deus colocou em suas mãos. Saul queria matar Davi. Depois, o Saul, ele nomeou Davi para ser um dos seus guerreiros e ajudar em seu exército. Porém, Davi começou a ter destaque. Tudo que Davi fazia, ele tinha destaque. Tudo que Davi fazia, as pessoas amavam, as pessoas o aplaudiam. E aí foi criando uma pequena inveja contra Davi. E aí Saul começou a se levantar, começou a perseguir Davi. E queria matar Davi a todo custo. E Davi passou a ser perseguido por Saul, o seu líder. É muito engraçado, eu acho engraçado ser perseguido por um líder. Aquele que nós admiramos, quer matar nós. Quer matar o nosso ministério. E Saul, ele queria a todo custo. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. E sabe o que me traz essa passagem? Muitas pessoas ao nosso redor são levantadas para nos derrubar, para matar o nosso ministério. Por conta que não aceita o crescimento, o desenvolvimento. Um líder com inveja do seu liderado. Quando Saul viu Davi se destacando, aí o negócio mudou. Porque a honra, os aplausos era somente de Saul. Mas Saul não gostou que Davi tivesse aplausos. Ele não queria que Davi tivesse nenhum destaque. E Saul queria matar Davi a todo custo. Pessoas se levantam para nos diminuir. Pessoas se levantam para lançar palavras de maldição contra mim, contra você. Pessoas que sentem inveja do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Não tem que ser assim. Um líder, ele tem que se agradar com o desenvolvimento, com o crescimento do seu liderado. Então isso significa que o trabalho do líder deu certo, o investimento, o ensino. E Saul não, Saul foi diferente. E muitas das vezes, o diabo, ele usa pessoas dentro da nossa casa para nos afrontar, para querer matar o nosso ministério. Saul foi prova disso. Sabe por que muitos jovens saem da igreja? Uma palavra lançada, uma má interpretação. A pessoa é ferida, a pessoa é frustrada, e sai. Quantos líderes não têm sabedoria de lidar com as pessoas? Quantos líderes lançam palavras de maldição? Quantos líderes estão perdendo pessoas por causa do temperamento, por causa de palavras, acusações? Eu fui prova disso. Há muitos anos atrás, quando eu entrei na igreja,
eu entrei no Ministério de Dança. Eu tinha 12 anos. E aí a líder preparou uma dança, né? Eu fui em todos os ensaios. E no último ensaio eu não pude ir, porque eu não tinha dinheiro da passagem. A minha casa era muito longe, mas muito longe da igreja, pastora. Eu tinha que pegar 3 ônibus, 3 para ir e 3 para voltar. E eu ia sozinha para o ensaio, ia e voltava sozinha. Então eu me dediquei, eu fui em todos os ensaios. E no último ensaio eu não pude ir. Não foi por uma desculpa, foi porque eu não tive condições. E aí eu liguei para a líder, que na época era o telefone, né? Eu liguei para a líder, expliquei minha situação. Ela tá certo, não dança. Eu, tá certo. E a palavra dela na minha vida foi essa, não dança. Eu era uma criança, 12 anos, e recebi essa palavra. Tudo pronto. Minha roupa estava comprada, minha sapatilha, os passos tudo pronto, e a palavra foi lançada. Você não vai dançar. Você não vai dançar. E aí eu fiquei muito triste. Houve uma confusão, porque eu morava com a minha irmã, né? E ela não aceitou essa situação. E chegou até os pastores, e os pastores falou com ela, mostrou que era totalmente errado a atitude que ela teve comigo. Mas aí era muito tarde. Eu não quis mais dançar. Eu não quis mais fazer parte do ministério de dança. Para mim tinha acabado. Eu ia para o ensaio, eu sofria muito porque era longe. Às vezes eu tinha que dormir na casa das pessoas. O ensaio era sábado, eu tinha que dormir na casa de uma amiga, para no outro dia ir para a escola dominical de manhã, para de noite ir para o culto, depois do culto ir para a minha casa. Era muito cansativo, era muito puxado. Então eu dei o meu melhor para receber um não. Mas, muitos anos depois, pela graça de Deus, eu não desisti. Eu permaneci na dança e o Senhor me honrou. Porém, anos depois, eu me deparei com a mesma situação. Eu estava à frente da liderança de dança e aconteceu a mesma situação. Veio a mãe de uma das minhas alunas falar: Carol, não tem como eu levar fulana para o ensaio, porque eu vou trabalhar. E aí eu falei: não tem não? Ela, não tem como. Eu falei: fulana sai que horas da escola? Ela, tal horário. Aí eu falei: tal horário eu tô lá na porta da escola. Eu vou buscar ela vai para minha casa. Ela vai almoçar comigo. E de lá nós vamos para a igreja ensaiar. E nós ensaiamos. Ela pegou os passos, deu tudo certo. De noite eu entreguei ela para a mãe dela. E foi uma bênção a apresentação. Você sabe a diferença? Liderar não é mandar. Liderar é você acreditar em quem Deus colocou nas suas mãos. Eu fui muito perseguida quando o Senhor me deu essa liderança. Muito perseguida. Mas pela graça de Deus, Deus não deixou eu desistir. Porque a honra dele foi maior na minha vida. E ali foi tudo um preparo. Porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado, eu não estaria aqui hoje contando isso. Então, antes de eu fazer a mesma coisa que fizeram comigo, eu fiz a diferença. E eu nem lembrava dessa situação, mas eu lembrei quando eu estava estudando essa palavra. Ei, líder, faça a diferença. Faça a diferença na vida do seu liderado. Porque isso é semente. Isso vai ser plantado. Isso vai ser gerado. Não podemos matar vidas com atitudes, com ações, com palavras. Não podemos ter a mente de fariseu. Não podemos ter a mente de Saul.
Um meu pastor lá em São Paulo sempre fala: você não pode ter mente de ovelha. Você tem que ter visão além da maioria. Então cuide, não se levante, preserve. E Deus honrou Davi. Deus honrou Davi. Porque Saul, ele faleceu, ele morreu. E pela lei, era seu filho que era para reinar em seu lugar. O Isbosete era para ser rei no lugar de Saul. Mas Deus falou: ó, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer como eu quero. Eu vou pegar um improvável, eu vou colocar ele no trono. Eu vou pegar um improvável, eu vou honrar ele. Porque ele tem me agradado, porque ele tem me adorado. Ei, o Senhor vai honrar a sua vida. Porque você agrada o Senhor. Deus, ele é Deus de rejeitados, de excluídos. Deus, ele é o nosso Deus, e glória a Deus por isso, porque ele nos escolheu. Somos falhos, pecadores, deficientes emocionais, mas ele nos chama, ele nos escolheu. Isso é um privilégio. Existem pessoas melhores que nós, existem pessoas que fazem muito mais que nós, mas ele escolheu a mim, ele escolheu a você, querido. Então aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade que o Senhor te deu. Ele vai te honrar. Se levanta, faça, cuide, mas não abra mão daquilo que o Senhor deixou. Não abra mão daquilo que o Senhor te presenteou. Deus vai te levantar. Deus, ele vai te usar. Ei, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Para de colocar inferioridade em você. Em nome de Jesus, coloque a mão na sua cabeça e repreenda o espírito de inferioridade. Você pode, você consegue, você vai avançar. O louvor está prestes a sair, mas você trava. O Senhor, ele quer te usar. O Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas em nome de Jesus, abandone o medo. Abandone a rejeição. Ei, você é escolhido. Você é filha. Abandone essa timidez. O Senhor te chamou. O Senhor olhou para você e é você, filha. É você improvável. É você que não sabe falar, é você mesmo. Venha porque eu vou te capacitar. Venha porque eu vou te ensinar. Venha porque eu vou te dar as ferramentas, as estratégias, as estruturas para a minha glória. Ei, existem pessoas que vão ser alcançadas através de você. Existem pessoas que vão ser alcançadas através do seu testemunho, através da palavra que você vai lançar. E com tudo isso o Senhor, ele vai te honrar. Com tudo isso o Senhor vai chacoalhar o inferno por causa de você. Vai haver cura, vai haver milagre, vai haver transformação através da sua oração, através do seu clamor, através do seu ensinamento. Ei, se levante, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas e bora batalhar. Vamos parar de dar ousadia a Satanás. Vamos derrotá-lo com a capacidade que o Senhor nos deu. Vamos, o Senhor nos chama. Vamos encher a nossa célula de visitante. Vamos encher a nossa célula de amor, de presença de Deus. Vamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Queremos honra, mas precisamos fazer. O Senhor, ele tem algo grande para a sua vida. Ele tem níveis altos, lugares altos. Ele tem preparado lugares que você não pensa, que você não imagina. Mas você precisa se levantar.
Você precisa se erguer. Parar de ficar se culpando, dando desculpa. Você pode sim. Você consegue sim. E foi Ele que te chamou. Acabou. O que eu falo a seu respeito não interessa. Deixa o Senhor falar o que Ele pensa, o que Ele acha de você. Mas não feche as portas para que Deus faça algo grande na sua vida. Ei, essa palavra é para você. Não tenha dúvida. Se mova. O Senhor quer te honrar. O Senhor quer te abençoar. Mas se levanta igual Davi. Se move igual Davi. O que Deus fez com Davi, Ele vai fazer com você também. Como Ele chamou Davi, Ele chama você também. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te preserve. Nesse momento tão difícil. Nesse mundo tão cruel que nós estamos passando. Que até a vinda de Jesus chegar, você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que enquanto o Senhor não venha, você faça, você fale. Mas não deixe o inimigo te calar. Não deixe nada te parar. Não estacione. Deus, Ele quer te honrar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te dar estrutura. E você vai conseguir. Eu vou ver seu testemunho. Eu vou ver as obras que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu vou. Eu vou ver os seus discípulos. Eu vou ver você louvando aqui, você tocando, você fazendo a obra do Senhor. Porque o Senhor vai te levantar. E é hoje, não é amanhã. É hoje. Então se prepara que Deus, Ele vai te honrar. Assim como Deus honrou Davi, fez de Davi um rei, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.